Boa noite. Que bom estarmos na casa do Senhor mais uma vez para louvar e engrandecer seu santo nome. Eu convido a todos que, aqueles que tiverem, que abram seus inários no hino de número 240. Os que não tiverem podem acompanhar a gente com o telão, vai ser projetado. Hino de número 240, Bendita Segurança. Eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Sinto os relevos puros do além, anjos descendo, trazendo alvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Virando a página do Inário aí, 244. Conta as bênçãos. Das ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. De uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tem te levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Bênçãos, conta quantas são,
feres outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dar-te-á consolo sempre até o final. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. 247 aí na sequência. 247. Graças. Graças dou, sim, pela vida que o bom Deus a mim legou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelo seu cuidado infinito, pela graça do perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela aurora, pela noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que raiou, pela cruz e o sofrimento e eternal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre a Deus irei louvar. 249. Como agradecer? Vamos nos colocar de pé e cantar este hino. Como agradecer? Como agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim, as vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em
boas-vindas a todos que deixaram seus afazeres, suas atividades, para estar aqui para juntos agradecermos a Deus e por mais uma vitória concedida na vida do meu irmão. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe, que você saia daqui com seus corações elevados pela mensagem que será apresentada pela palavra de Deus nesta noite. Eu convido todos para curvar as suas frontes, para que possamos erigir uma prece ao Criador. Amado e bom Pai Celestial, louvado, bendito é o Teu nome, pois somente Tu és digno de louvor, de adoração e de reconhecimento por parte de toda a Tua criação e dos Teus filhos, também aqui presentes nesta noite. Obrigado por nos trazer nesse bom lugar, ó Deus, para ouvirmos a Tua palavra, para agradecermos a Ti, porque Tu instituis, ó Deus, as autoridades neste mundo, para os governos civis, eclesiásticos, militares e em todas as instâncias, Senhor. Estamos aqui para agradecer, porque Tu tens o comando da história deste mundo, das nossas vidas, principalmente daqueles que colocam em Tuas mãos suas vontades. Ilumina o pastor Fábio, que é o nosso pastor geral nesse campo, que Tu conduzas, a Deus, na apresentação da Tua palavra nesta noite, em o nome de Jesus. Amém.
mas nunca irá mudar o plano. Esse Deus, somente Deus, tem o poder do trono universal. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus, somente Deus será o gozo do eterno lar. Sem tristeza e sem pesar, viveremos pra louvar a Deus, somente a Deus, somente Deus, tem o poder no trono universal. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente Boa noite a todos. Como é bom de poder vir à igreja para agradecer, né? Eu tenho testado isso por algumas vezes, né? Passar momentos de oração com Deus sem pedir e sem reclamar, né? Só agradecer, é um desafio. E hoje estamos aqui para agradecer a Deus. E agradecer é sempre bom. Agradecer é um ato primeiramente de humildade, né? De você reconhecer que não fez algo sozinho, que alguém estava por trás, talvez não só uma pessoa, mas muitas pessoas. Mas também agradecer é um ato de fé, porque afinal de contas, estamos aqui não para agradecer a homens apenas, mas especialmente e prioritariamente a Deus. E esse ato de fé é a certeza de que alguém que não pode ser visto, mas todo o tempo está cuidando e guiando a nossa vida, amém? Eu vim dar boa noite para vocês. E eu gosto sempre de, quando venho falar à frente, assim, contar uma curiosidade. E eu quero contar uma curiosidade, Sana, para você, sobre as eleições de 2016. Interessante. Minha esposa nunca conseguiu ir numa urna e tricar um voto. Nunca. Por quê? Me mudava, né? O pastor foi chamado para tal lugar, já não podia mais transferir o voto. Aí não votava, né? No começo a gente morou um tempo na minha terra, ela não transferiu a tempo, depois ela ficou grávida, não tinha como viajar de volta para o lugar. Sempre situações faziam com que ela não conseguisse, né? E foi interessante que agora deu tudo certo, né? Foi lá, cadastrou a biometria e tudo mais, estava em dia, né? Justificou todos que tinham que justificar, estava tudo certinho. Chegou o dia do primeiro voto da minha esposa, né? Achei bonitinho demais ela indo votar, né? E aí levei ela na zona eleitoral dela, acompanhei a Sara, né? Minha filha ansiosa também, queria votar, coitadinha, não deixava nem entrar lá. Mas minha esposa votou, tá, saiu, deu tudo certinho, fácil, né, votar, tudo bem explicadinho. E aí eu vim para o culto, a gente teve aqui o culto à noite, preguei, não sabia que o resultado ainda, quando eu comecei a pregar. Quando eu peguei meu celular depois do culto, eu vi todos os irmãos comentando, dando parabéns pro Senna e tudo mais.
E aí a gente também deu os parabéns. Entrei no carro, falei com a minha esposa o seguinte: falei, mulher, você tem um dedo poderoso, hein? Nunca votou. Primeiro voto que você deu, a pessoa já ganhou. Como se fosse ela, né, a responsável por tudo, né? Mas apenas o primeiro voto, apenas um só. Mas graças a Deus, né? Deus ele é mais do que um enter, né? Deus ele cuida de todos os aspectos da nossa vida. A preparação, né? A palavra diz que Deus preparou-nos desde o ventre até o dia de hoje, né? E é bom demais ter esse senso de gratidão. Então, antes da palavra do Senhor ser lida, eu queria chamar aqui o Sena, famoso Cabo Sena, né? Mas para nós aqui de casa, Sena. E sim, todos em casa, né? Os irmãos de outros lugares, né? De outras igrejas adventistas, os irmãos amigos de outras igrejas também. Sinto na Vila Nova, na casa do nosso Pai, o Senhor Deus o recebe como filho. Sejam bem-vindos. Sena, com você as palavras. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Esse é meu pastor, pastor Vinícius. Ele esqueceu de se apresentar. Eu agradeço imensamente a todos pelo voto da Fabiana, pelo voto de todos aqui, mas muito mais, né, pelo pastor Fábio ter aceitado o convite, né, pela minha família, pelos amigos que aqui está, mas muito mais porque Deus é que manda em tudo. Deus é que proporciona tudo para nós. E eu estou muito grato, muito feliz por aqueles também que confiaram, que acreditaram, que depositaram, né, que usaram o meu nome para pedir, né, aos seus amigos, aos seus familiares. Termino as minhas palavras chamando aqui o pastor Fábio. Muito obrigado, pastor. Pastor Fábio é o nosso presidente da associação aqui, é o chefe dos pastores, para quem não conhece aí, né? Pastor Fábio, muito obrigado, tá? Eu quero dizer para o senhor que o vereador Cabo Sena vai estar junto e representando Deus aqui naquele lugar. E eu gostaria muito da oração de todos que aqui estão. Gostaria muito. Nós vamos precisar de muita oração. Muito obrigado. Que Deus o use mais uma vez. Boa noite a todos. Eu agradeço a honra de poder proferir algumas palavras aqui hoje, nesse momento de gratidão. E uma curiosidade, já que o pastor Vinícius também gosta de curiosidade, eu descobri que na verdade você não é cabo, né? É o nome, alguém me disse que é o nome de guerra, mas na verdade a patente é maior, né? Mas obrigado pelo convite de poder compartilhar algumas palavras com vocês aqui. Agradecemos a presença de todos vocês que estão aqui nessa noite. E eu dividi a minha fala aqui hoje em 3 partes. Primeiro eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia pensa sobre a política. Tem muita gente que acha que a igreja ela é apolítica, que ela não gosta de política, mas na verdade é preciso esclarecer algumas coisas. A igreja é apartidária, mas nós estamos inseridos num mundo em que é regido pela política. Então é importante esse primeiro ponto. Só ressaltar com vocês aqui, para aqueles que ainda não conhecem, qual é a postura da igreja diante da política. Segundo ponto que eu queria destacar aqui é a postura do Cabo Sena, do irmão Sena, durante toda a campanha dele. E por último eu queria concluir com um momento de gratidão aqui, poder orar contigo e poder também dar alguns conselhos bíblicos para você. Primeiro, existem alguns princípios fundamentais, amigos, que regem a posição adventista, da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre a política. Um desses princípios é a separação entre a Igreja e Estado, o que leva cada uma dessas entidades, a Igreja e o Estado, a cumprir suas respectivas funções, sem interferir nos negócios uma da outra. A igreja crê
que só poderá preservar esse princípio por meio de uma postura denominacional, sem compromissos partidários, não se posicionando nem a favor e nem contra quaisquer regimes ou partidos políticos. Essa postura deve caracterizar não apenas a organização adventista em todos os seus níveis, mas também todas as instituições por ela mantidas. Todas as congregações como essa, igrejas locais, bem como todos os obreiros desta instituição. Porém, amigos, o cristianismo não nos isenta, como cristãos, de exercermos nossos deveres civis, e isso está muito evidente na ordem dada por Cristo, em Marcos 12:7, quando Cristo diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Fica claro aqui que o cristianismo não nos isenta de, como cristãos, exercermos os nossos deveres civis, e isso está muito evidente nessa ordem de Cristo. O Novo Testamento, ele apresenta várias orientações a respeito do dever cristão de honrar os governos civis instituídos por Deus. Nós temos inúmeros textos na Bíblia que dizem, que comprovam que todos os governos civis, eles são instituídos por Deus. Separei 2 aqui nessa noite. Romanos 13, verso 1. A Bíblia diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. As autoridades, nós cremos biblicamente que são estabelecidas por Deus. Um outro texto está em Tito, capítulo 3, verso 1, diz: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. A Bíblia então deixa claro, bem claro, que não existe governo que não fora instituído por Deus. Nós só temos uma ressalva aqui: somente quando tais governos obrigam seus súditos a transgredirem as leis divinas, é que os cristãos devem assumir a postura do que você comumente diz por aí, repetindo o texto bíblico, que mais vale obedecer a Deus do que aos homens, que está registrado em Atos 5:29. Tirando essa ressalva, nós somos aconselhados pelo texto bíblico a respeitarmos, a honrarmos as autoridades governamentais que são instituídas por ele. Existe uma escritora norte-americana muito conhecida pelos seus escritos, não só na área de saúde, como também na área de educação, e em outras áreas ela escreveu também mais de 100.000 páginas durante a sua vida. E ela escreveu sobre as eleições, sobre a política, a seguinte declaração que eu achei muito interessante compartilhar com vocês: todo indivíduo exerce uma influência na sociedade. Todos nós exercemos uma influência na sociedade na qual nós estamos inseridos. Em nossa terra favorecida, todo eleitor tem, de certo modo, voz em decidir que espécie de leis hão de reger a nação. Não deviam sua influência e voto serem postos de lado da temperança e da virtude? Podemos apelar para os amigos da temperança, a fim de que promovam a união para o conflito e para procurar impedir a onda do mal que está desmoralizando o mundo.
ela escreveu isso há mais de 100 anos atrás, quase mais de 102 anos atrás, numa revista chamada Review and Herald, 15 de outubro de 1914. Todos exercem uma função na sociedade. E fica claro aqui nesse texto dessa escritora norte-americana e em outros textos dela, que os adventistas, eles, e imagino que os cristãos como um todo, eles devem optar na hora do voto por candidatos que promovam em suas ideias de campanha conceitos em favor da saúde, da temperança e do uso equilibrado dos recursos naturais e defendem o direito à liberdade de expressão religiosa. Tenho certeza que, apesar do Sena ser da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele vai defender, através do gabinete dele, que todos tenham a liberdade de expressão religiosa. Já que em muitos países o voto é obrigatório, como é o caso do nosso país, é prudente que se respeitem as leis e o ideal é que os cristãos privilegiem candidatos com esse perfil. Eu imagino que muitos, não só a esposa do pastor, mas muitos deram o voto a você porque enxergaram esse perfil em você. Eu acredito nisso. Segundo ponto que eu queria destacar nessa noite aqui é a postura desse homem diante de tudo isso que eu disse aqui para vocês, que é a postura adventista diante da política. Em momento algum, o Sena, ele criou qualquer situação que colocasse a sua igreja, a instituição local ou a instituição no estado em uma situação difícil. Sempre que eu, como presidente da igreja para o estado de Goiás, recebi qualquer tipo de contato por ele ou pela sua esposa, as minhas orientações com relação a procedimentos, elas foram muito bem acatadas. E eu não poderia deixar de destacar e louvar a sua postura durante toda a sua campanha, e acredito que Deus tenha honrado essa postura. Eu queria, como segundo ponto, destacar: em momento algum ele subiu em nenhum púlpito adventista para poder, ou de qualquer igreja, para poder fazer campanha, porque como um cristão, ele sabe que o púlpito ele serve para pregar esperança. Então eu tenho que destacar aqui diante dos meus amigos aqui nessa noite a postura desse homem cristão e um homem de Deus. Mas em terceiro, eu também queria falar nessa noite, dar alguns conselhos e apresentar alguns exemplos para você, Sena. Alguns exemplos bíblicos de homens que não se corromperam quando exerceram cargos governamentais. Entre os direitos do cristão adventista, no exercício da sua cidadania, amigos, nós reconhecemos que está o direito de ocupar cargos políticos. A igreja reconhece esse direito. O Antigo Testamento, ele menciona vários membros do povo de Deus que exerceram funções de grande projeção no governo da sua época. Pessoas que foram exemplos e governantes de nações, grandes nações de sua época. Por exemplo, José. Primeiro exemplo que eu queria trazer nessa noite aqui é o famoso exemplo de José. José foi por muitos anos, acredito que não somente 4, mas foi por muitos anos o primeiro-ministro do Egito. Primeiro-ministro do Egito. A mais importante nação da época. Isso está registrado em Gênesis capítulo 21, verso 38 até o verso 45. Por muito tempo ele foi o primeiro-ministro do Egito. Ele foi colocado por Deus sobre o trono daquele país
E o mais interessante é que, comentando sobre José, num livro que essa escritora já mencionada, Ellen G. White, escreveu, chamado Medicina e Salvação, ela diz que José, durante todo o tempo em que ele esteve ali, ele se manteve puro e imaculado na corte do rei. Ele se manteve puro e imaculado na corte do rei, durante muitos anos. E ela diz uma segunda coisa a respeito dele, de que ele foi um representante de Cristo aos egípcios. Ela fala essas duas coisas sobre José. Primeiro, que ele se manteve puro e imaculado na corte do rei. E segundo, que ele foi um representante de Cristo, como primeiro-ministro daquele local para todos os egípcios. Um segundo exemplo que eu acho interessante você considerar durante o seu mandato na Câmara Municipal de Goiânia é o de Daniel. Daniel, amigos, ele exerceu importantes cargos governamentais na Babilônia, sobre o reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Daniel exerceu importantes cargos governamentais durante boa parte da sua vida. Com um apego incondicional aos princípios divinos, Daniel e os seus companheiros foram embaixadores do verdadeiro Deus na corte desses reis. É interessante notar que tanto José quanto Daniel foram nomeados para suas funções públicas pelos próprios monarcas da época. Mas hoje, na maioria das democracias modernas, as pessoas precisam se candidatar e concorrer a tais funções em um processo bem mais competitivo. É assim que funciona hoje a democracia. E embora a Igreja Adventista do Sétimo Dia normalmente não encoraje, mas também não desestimula a candidatura política dos seus membros, ela também reconhece que a sociedade tem sido beneficiada. Vou repetir. Nós reconhecemos que a sociedade tem sido beneficiada pelo bom exemplo de alguns políticos adventistas que concorrem honestamente a determinados cargos públicos e exercem dignamente, sem comprometerem com isso os seus princípios bíblicos. Isso é tão importante que eu vou repetir, amigos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece que a sociedade tem sido beneficiada pelo bom exemplo de alguns políticos adventistas que concorrem honestamente e a determinados cargos públicos e exercem dignamente, sem comprometerem com isso os princípios bíblicos. A influência positiva de políticos adventistas tem sido decisiva em vários países, para o estabelecimento de legislações que facilitem, por exemplo, a observância do sábado, a liberdade de crença de algumas pessoas que decidiram guardar o sábado. Alguns políticos têm sido determinantes para ajudar. Então eu concluo as minhas palavras nessa noite, Sena, rogando a Deus que Deus possa te capacitar para que você se mantenha puro e imaculado na corte do rei, e que você seja um representante de Cristo para os egípcios modernos. Que Deus te use, amigo, na Câmara Municipal de Goiânia, e que o seu gabinete, eu não sei qual será o número do seu gabinete, eu ainda entrei no site da prefeitura para ver se já tinha número, mas eu não vi ali se tinha número. Eu falei, já pensou se ele pega o número 7? Gabinete 7. Mas que Deus te use na Câmara Municipal da cidade de Goiânia, e que o seu gabinete seja um lugar de paz e bênção, não só para a população adventista, mas para toda a população goiana.
Eu encerro com um texto que eu gosto muito de falar para todas as autoridades que eu já visitei até hoje. Sejam governadores, prefeitos, ministros. Que Ele vá, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que Ele enfrentará a oposição. Nós sabemos que Ele enfrentará dificuldades, Senhor. E é por isso que nós colocamos agora as nossas mãos como teus representantes aqui na terra, como ministros do Evangelho, pedindo que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor. Sobre esses ombros pesarão pesadas responsabilidades. Pesadas responsabilidades recairão sobre os ombros dele. Mas eu te peço, Senhor, que o mesmo Espírito que acompanhou José, que o mesmo Espírito que acompanhou Daniel, que possa acompanhar o Sena também, Senhor. Nós estaremos torcendo para que ele seja uma bênção. E à semelhança de José, te pedimos que tudo aquilo que ele colocar à mão, que possa prosperar, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos e desde já as agradecemos e pedimos tudo isso em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, estamos no começo de uma semana ainda, que o Senhor Deus te acompanhe, te dê uma semana maravilhosa. Você ainda vai estar à porta cumprimentando a todos, abraçando você, agradecendo pela sua vinda, né, também, pelo seu apoio, e continue orando por ele durante os seus dias, certo? Qualquer transtorno nos perdoe, nossa igreja está em reforma, né? Estaremos aí 2 meses ainda mudando a frente, tivemos que entrar aí por baixo. E estão todos convidados, né? Os cultos aqui são sábados pela manhã, a partir das 9, domingo 8 da noite, e amanhã, quarta-feira, um culto de oração a partir das 8 da noite. Estão todos convidados a estar mais vezes aqui na casa de Deus. Deus abençoe a todos e a gente se encontra lá fora.
Só